que algumas pessoas, diante da pressão, elas paralisam? Ah, isso é muito interessante. Eu tenho muito medo de cachorro. E É de verdade? sim. E quando eu vejo os meus filhos com medo de cachorro, eu fico na minha, né? Mas isso é muito interessante. Uma vez, quando eu era menino, eu andava com gaiola na mão, né? E uma vez eu estava caminhando e minha mãe sempre dizia: você não sai por aí, que é perigoso. Uma vez eu olhei e eu vi né? Tinha um campo de futebol e tinha uns matos, né? Eu falei: vou lá ver se eu pego uns passarinhos. Acontece que eu fui andando, quando eu aproximei de uma cerca, vi uma renca de cachorro. Mas eu corri tanto, quando eu cheguei no meio do campo, foi faltando força nas pernas e eu caí. Né? Porque o medo foi me dominando e faltou literalmente força nas pernas e eu caí. Né? E quando eu caí, os cachorros vieram, eles me cheiraram e voltaram. Tá? O medo faz isso com o indivíduo. Algumas pessoas, elas não sabem lidar com pressão, certo? E elas tomam as atitudes mais variadas diante das pressões aplicadas. Algumas pessoas choram, né? Outros preferem o isolamento, ou seja, né? Outros ficam agressivos. Os indivíduos, eles lidam das mais variadas formas diante da pressão. E essa igreja aqui, ela está sendo pressionada de todas as formas. Os irmãos devem lembrar-se que Tiago escreve para judeus que estão dispersos, são judeus convertidos, mas acontece que esses indivíduos, eles estão sendo pressionados de todas as formas e, de certa forma, na medida em que estavam sendo pressionados, eles estavam também sujeitos a tomar atitudes equivocadas que não viesse a glorificar o nome do Senhor, tá? Lembrando que foi para isso que Cristo se fez presente, é para isso que Cristo se faz presente na vida do pecador, tá? Para que por meio da vida do indivíduo agora convertido, o nome do Senhor seja exaltado, mas se de repente perde-se o foco, logo esse indivíduo deixa de glorificar ao Senhor. Por isso Tiago, ele vem trabalhando desde lá do início essa questão. E um fator que você observará ao longo de todo o livro de Tiago é que ele dirá que tudo se dá no coração do indivíduo, tá? Observe, todos os capítulos, né? Ele dirá que tudo se dá no coração do crente. É interessante que do verso 1 ao 4, ele ensina os cristãos a considerarem as provações como motivo de toda alegria pelo crescimento que produzem na vida do crente, certo? E aí nós trabalhamos essa questão. Depois, no verso 5, ele ensina os crentes a pedirem sabedoria para que estes enxerguem os benefícios das provações. Aí, do verso 6 ao 8, encontramos a condição para se receber tal sabedoria de Deus, ou seja, a fé sem vacilação. E aí, quando nós chegamos no verso de número 9 ao 11, ele fornece conselhos práticos de como se comportar na aprovação, especificamente na área financeira. E aí nós vimos que Tiago dirá que o pobre, ele precisa centrar-se na sua dignidade, sobretudo pela obra que o Senhor operou em sua vida, ao passo que aquele que acha que deve se ensoberbecer por conta da sua condição financeira, Tiago diz: reduza-se à sua insignificância, porque a morte chegará. E o que você fará com o seu recurso, com o seu saldo em azul?
absolutamente nada. E aí ele vai trabalhar também essa questão. Agora, no verso de número 12, Tiago conclui a sessão inicial sobre provações. Ele responde à questão: por que o crente deve experimentar a perseverança no meio da provação? Ele tem a resposta: é por causa da recompensa futura. A razão para você encarar dias difíceis hoje é a esperança de gloriosos dias no amanhã, certo? Lembrando que o crente não é aquele que está preso ao mero aqui e agora, mas ele está com o seu olhar em uma esperança futura. Há uma promessa e o olhar do crente, do servo de Deus, está fito nessa promessa. Pois bem, uma promessa para perseverar. Diz o que o verso 12? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Certo, muito bem. A perseverança está dentro daquela perspectiva da ordem da salvação, como é chamado. Como que é lá? Quais são os elementos da ordem da salvação? Os irmãos lembram? Vocação, conversão, justificação, santificação, perseverança, glorificação, né? Ou seja, todos estes atos estão presentes, né, na ordem da salvação. E por que não a perseverança? E aí, eu vou citar o exemplo, né, do que seria mais ou menos a perseverança. A ideia de perseverança exprime a ideia de teimosia. É quando tudo pesa para que o indivíduo desista, mas lá está ele a perseverar, lá está ele a insistir, contrariando inclusive aos fatores, né, que estão ali no seu entorno. Pois bem, meus nobres, isso se assemelha às bem-aventuranças do Evangelho. Você se lembra? Elas foram dadas por Jesus no Sermão do Monte. Vocês lembram como que Jesus começa lá no capítulo 5 de Mateus? Bem-aventurado, não é isso? A ideia, o termo bem-aventurado pode ser traduzido por feliz, mas existe uma tradução também onde define o termo bem-aventurado como abençoado. Tá? É como se Jesus dissesse: abençoado é o que é limpo de coração, abençoado quem mais? É o pobre de espírito, e daí por diante. Pois bem, meus amados irmãos, quem que tem o material aí? Que diz aí na sequência? Veja, que mais? A bem-aventurança começa com uma benção, semelhante ao Sermão do Monte. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Isso não expressa nenhum desejo, não é uma esperançosa benção e não é uma ordem. Pelo contrário, é a simples constatação de um fato. O homem que persevera na provação é abençoado. Literalmente, ele é feliz. Muito bem. O Senhor nos prova. Vocês lembram de um personagem do Antigo Testamento que foi provado? Jó. Também. Também. Estava pensando em outro. Foi chamado de o pai da fé? Abraão. Vocês lembram que a partir do capítulo 12 de Gênesis, né? E vai lá para o 22 para frente, né? Lá o 22 é o ápice, né? Quando ele está ali para sacrificar o seu filho Isaque, etc. Então, observe que Abraão foi provado, mas Abraão não foi só provado, Abraão foi também aprovado, porque o que o anjo dirá para ele? Pare, agora eu sei que temes
a Deus, né? Então Abraão não foi só provado, mas depois de ter sido provado, ele foi aprovado. E este é o grande desafio para a vida do crente, que ele não só seja aprovado, mas que ele seja aprovado e sobretudo pelo Senhor. Por quê? Porque há uma recompensa no final do trabalho, porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida. Então perguntamos, o que nos traz a coroa da vida? Perseverança? Trabalho duro e diligente? Não. É verdade que você não obtém parte da perseverança, mas na sequência do verso explica qual é a fonte da coroa. Não é nosso trabalho, nem aquilo que achamos merecer. Veja, esta é a coroa que o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Ela é um presente, ela é dada para aqueles que confiam no Senhor. Então, não é, conforme está pontuado aqui, não é uma coisa meritória, vamos dizer assim, mas é aquilo que Deus dá por sua graça, por sua misericórdia, de modo que Deus é a fonte do presente. Deus dá as provações pelas quais você ganha o presente, mas Deus não é a fonte de tentações, certo? Os irmãos sabem diferenciar provação de tentação? Quem se habilita? Provação é aquilo que você, vamos dizer, acontece sem premeditar, vamos dizer assim. Uma coisa que vem no dia. E a tentação é aquela que fica é aquela que está dentro da gente e a gente volta e meia fica tentado a cair naquilo. Uhum. Provação vem do Senhor, tentação vem do inimigo. Ou de nós mesmos. Eu acho que a promoção É. ela faz com que você vai cresça na santificação, né? Cresça. Aham. E a tentação. Certo. Essas ideias, elas são interessantes e se nós fizéssemos né? Misturada. A ideia seria exatamente isso. Lembrando que a tentação, ela contará sobretudo com aquilo que já está em nós. Vocês lembram o que eu disse sobre o que Tiago vai tratar ao longo de toda a carta? A perseverança. O nosso coração. O nosso coração. Que é enganoso. Isso é muito interessante, porque vocês lembram que o diabo vai fazer insinuações para Eva? Lembram? Foi assim que lembra lá? Sim. Isso é muitíssimo interessante, Falando porque pra ela que Deus não queria que eles soubessem da verdade. exatamente. Deus era mentiroso. Oi? Que Deus era mentiroso. Isso, vai lá e começa a provocar, vai lá e começa a criar uma situação. Pois bem, queridos, vamos voltar só um pouquinho aqui e a gente vai voltar a tratar sobre essa questão provação e tentação, ok? A gente trata disso já já. A expressão coroa da vida também poderia ser traduzida por coroa viva. Diferente das coroas olímpicas que eram temporárias e murchavam, a coroa viva concede posição de honra para o seu recebedor. Muito bem, então vamos lembrar daquele período antigo, né? Onde o atleta ganhava competição e qual era o seu prêmio? Coroa de novo. Uma coroa com folhas, não é isso? Mas essa coroa murchava. Daí porque Tiago vai utilizar essa figura e vai falar em coroa da vida. Agora Tiago descreverá uma coroa que não perece, certo? Sobretudo porque é dado pelo próprio Deus para aqueles que são vencedores. Pois bem, agora sim vamos ver essa questão da tentação. Os versos 13 a 15, o que diz aí? Ninguém ao ser tentado diga,
sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e a seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dará luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Muito bem. O que Tiago diz? Ninguém ao ser tentado diga, fui tentado por Deus. Porque Tiago diz, Deus a ninguém tenta. Mas isso é muito interessante, meus queridos. Porque quando nós atentamos para a ideia de provação e tentação, nós temos que entender assim, a provação ela sempre nos leva a provação sempre nos leva a crescer. A tentação, por sua vez, tem como objetivo nos derrubar. E Deus quer nos derrubar? O Senhor não nos tenta porque Ele sabe que a gente não é capaz de resistir, né? Porque isso está em nós, né? Não, o Senhor não nos tenta porque Ele não é a fonte do mal. Porque nele não há mal. Porque não é seu intento nos fazer resvalar os pés. E é exatamente a respeito disso que Tiago vem tratando. Porque imagine você o seguinte, quando você fala a respeito das investidas do diabo, ele atenta para aquilo que está onde? No nosso coração. Certo. Quando ele propõe aquelas coisas para Cristo lá na tentação, lembram? Os 40 dias. Após os 40 dias, lá em Mateus 4, não é isso? Né? Isso. O que o diabo oferece para Jesus? O que ele quer. Todos os reinos. Glória! Que é aquilo que cativa o homem. Certo? É aquilo que cativa o homem, aquilo que seduz o homem. Então, o diabo, ele oferece para Cristo glória. Mas por que ele não obtém êxito? Ué, porque Ele tinha uma glória a maior. glória já é dele, tudo é dele. Porque o coração de Cristo não estava propenso As coisas desse mundo. às coisas deste mundo, assim como acontece conosco. Aliás, o próprio Cristo diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vivo no entorno dessa missão. É isso que eu busco, certo? Isso é muito interessante, porque o diabo ele sempre vai sugestionar, certo? Para aquilo que o coração do homem deseja. Que tonto que o diabo foi, né? Pois é, né? Só que não. Aí o que acontece? Lembra quando Cristo fala lá em Mateus capítulo 6, onde estiver o teu tesouro? Ali estará o teu coração. Muito bem. O que você valoriza? O que você considera como sendo de muito valor? Certo? E aí, isso é muito interessante, amados, porque observe que o assunto que Tiago vem tratando aqui, chega nos versos 13 a 15, este assunto mudou de provação para tentação. Na verdade, não há mudança radical. A palavra grega para provação no verso 12 e a palavra grega para tentação no verso 13 vem da mesma raiz. Provações frequentemente envolvem tentações correspondentes. Aí, qual é a diferença entre uma e outra? É aqui que a gente vai fazer o paralelo, certo? A provação ela vem de fora, certo? A tentação vem de onde? De dentro, certo? Porque o diabo sempre vai propor, sabendo que o homem, o indivíduo, está propenso ao erro, propenso a ser seduzido. Depois, enquanto a provação traz vida, a tentação produz morte. Depois, enquanto a provação conduz à maturidade espiritual, a tentação, por sua vez, conduz à maturidade na maldade. Depois ainda, a provação
leva o indivíduo a voltar-se para Deus. Na tentação, não é Deus que traz, ela vem de dentro de você, certo? Depois, as provações são como uma vacina. Já as tentações são como uma droga. Vem do diabo, tem como objetivo destruir, seduz, persuade o indivíduo ao mal. E o crente, na sua caminhada cristã, estão sujeitos a todos estes aspectos. Na continuidade aí, por favor, Tó. É por isso que dizemos que Jesus foi tentado pelo diabo e ao mesmo tempo é Deus que não pode ser tentado pelo mal, é invencível. Sua tentação foi de fora para dentro, mas no seu caso não havia pecado interior que correspondesse à tentação e o fizesse cair. Não é o caso conosco. As tentações podem vir de fora, mas na maioria das vezes ela vem de dentro. Por isso dizemos que Jesus foi provado pelo Pai e tentado pelo diabo. Deus não é autor do mal. Ele não quer conduzir seus filhos ao pecado, mas ele permite tentações do seu plano santo para o nosso bem e para que, olhando para nossas mazelas, reconhecemos mais e mais a nossa necessidade da santificação. Muito bem. Isso é muitíssimo interessante, porque conforme eu já disse anteriormente, o diabo chega e vai propor, só que o coração do Cristo não está propenso a ser seduzido por aquelas coisas, porque o seu coração está voltado para o Pai, o seu desejo é fazer a vontade do Pai, tá? Coisa que não acontecerá com o primeiro Adão, vocês lembram? Tá? O diabo vai sugerir e o primeiro Adão simplesmente vai lotado e leva a humanidade à queda. E aí é interessante que será dito que Deus não é o autor do mal. E aqui está um aspecto que a teologia ela busca não se aprofundar, porque vai para além das nossas limitações compreender essa questão do mal, da origem do mal, tá? E se os grandes teólogos ao longo da história não tiveram como explicar esta questão, não sou eu que vou elucidar este aspecto aqui com vocês, tá? E nem de longe, tá? Dizem que barata esperta não atravessa galinheiro, tá? Então, não sou eu que vou me aventurar nessa questão. O fato é que a palavra nos deixará muito claro que Deus não é o autor do mal, logo não é a sua intenção nos fazer resvalar os pés, de maneira que culpar a Deus pelos nossos pecados é uma velha atitude. Você se lembra de Adão lá no Jardim do Éden? Você lembra do ditado popular, síndrome de Adão? A mulher que tu me deste, né? Lembra lá? Tá? Naquele episódio lá, quem que Adão culpa pela situação? Deus. Que deu a mulher. Pois é. Foi Deus, a mulher que tu me deste. A mulher que tu me destes. Daí vem a expressão síndrome de Adão, tá? Mas aí Tiago, ele alerta a igreja para dizer, não, Deus não é o autor do mal. Não é propósito de Deus te levar à queda. O que ele faz? Deus livra o homem da culpa. Por meio de Cristo Jesus. Então quer dizer que como o diabo conseguiu vencer Adão, ele achou que o primeiro eu venci, aí ele foi lá tentar o Senhor Jesus e falou, eu venço esse também, né? Exatamente, Thaisa. A sua conclusiva é bem interessante. A palavra, o nome Adão, descreve a ideia de pai da humanidade,
certo? É o termo lá, Adam, pai da humanidade. E ele representava toda a humanidade, certo? Por ele o pecado entrou. É. Aí veio Jesus e o pecado saiu. Exatamente. Vamos ler Oséias 6:7. Oséias 6:7. Os profetas menores aí. Isso. Nossa, é bem pequenininho. Os profetas menores aí. Os bem pequenininhos. Chegando no Novo Testamento. Quantos são? Depois. Bem depois. O que diz? Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Exatamente. Então, observe que aí em Oséias está falando a respeito da condição de pecados. E neste particular, Oséias registrará que os nossos pais, Adão, o pai da humanidade, e Eva, a mãe da vida, levaram a humanidade à queda. Quando você lê Romanos capítulo 5, quando Paulo está falando do primeiro e do segundo Adão, ele dirá assim: se pelo primeiro Adão a morte, pelo segundo Adão a vida, né? E por isso aquela ideia de que realmente o diabo diz: bem, já fui bem sucedido com o primeiro Adão, certo? Agora ele vai tentar frustrar os planos redentivos de Deus, né? Não sei se vou falar uma heresia aqui. Você consegue pensar na possibilidade de Cristo ter se deixado seduzir pela proposta de Satanás? A humanidade estaria arruinada. Mas só que não, tá? Só que não. E aí... Mas eu acho que Deus fez isso, acho não, tenho certeza. Que lá na eternidade, né, ele já projetou tudo isso. Esse tonto eu vou deixar ele levar o Adão, porque o Adão não vai dar conta mesmo, depois eu desço lá e eu provo para ele. É possível, né? A gente não consegue, a gente não consegue dimensionar as coisas, né, com tamanha profundidade, né? Volto a repetir o ditado: barata esperta não atravessa galinheiro, tá? Então não vou me aventurar nessa direção, mas o fato, queridos, é que o diabo, o astuto acusador, ele vai lançar as suas artimanhas, tá? Lembrando que Lutero dirá que o diabo é aquele que tenta besuntar os nossos pés com a graxa mais escorregadia que esteja ao seu alcance. Para quê? Para levar o homem à desobediência, tá? E aí nós continuamos essa reflexão. O que diz aí? Mas não foi só isto. O que mais aí? A mulher que tu me deste, ele também tentou culpar a Deus. Era como se ele dissesse: se o Senhor não me desse essa mulher, estaria bem. Ok. Adão tentou culpar a Deus, mas a Bíblia deixa claro que Deus não tenta ninguém. O que diz o verso 13? Deus não tenta ninguém. Ao ser tentado, ninguém diz: estou sendo tentado por Deus. Ok. Ao ser tentado, ninguém diga: estou sendo tentado por Deus. Deus não tenta ninguém para o pecado. O que ele faz é providenciar um escape para todas as provações. O que diz lá em 1 Coríntios 10, 13? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Certo. Então, observe que a palavra sempre apontará para o Senhor como aquele que nos oferece o escape. Sempre apresentará o Senhor como aquele que nos oferece o suporte de que nós necessitamos para sairmos vitoriosos. E aí no ponto 2 diz o quê? Perdão. Deus e a tentação
não se misturam. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém mesmo tenta. Verso de número 13. É possível misturar água e óleo? Não. Eles não se misturam. O mesmo acontece com Deus e a tentação. Não há mistura. Deus não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal. Não há nada mal em Deus que o impulsione, como é o nosso caso. Ele é o invencível, certo? O que é em nós que nos impulsiona para o mal? Nossa própria natureza. Ou coração, certo? Coração. Vocês se lembram daquela crítica que Cristo enfrenta da parte dos fariseus, quando os discípulos lá comem sem lavar as mãos? Lembra lá? Que ele fala que contamina não é o que entra. Como que é lá o episódio? Como come os teus discípulos lá sem lavar as mãos? Aí Cristo diz que o que contamina o homem, o que é mesmo? É o que sai. Por quê? Aqui é a língua, né? Porque advém do coração. Mata. Que contamina. O que contamina o homem? É aquilo que? Sai. Porque procede do coração. Exatamente. Claro, o que está em jogo ali não é a questão da higiene, não é que Cristo não entenda que a questão da higiene não seja importante. Não. Mas o que está em jogo ali é a ideia do superficial, certo? E aí, Cristo deixará claro que não é uma questão de superficialidade, mas de profundidade, é uma questão de coração. O que é que você tem cultivado efetivamente no seu coração? Eu lembro-me, eu lembro vocês, melhor dizendo, daquela ideia, mais uma vez Lutero, né? Agora eu estou em dúvida se foi Lutero ou Calvino que disse, né? Estou em dúvida agora. Quando diz o seguinte, que você não pode impedir que um passarinho sobrevoe a sua cabeça, mas pode impedir que ele pouse e faça ninho. Assim são os desejos que vêm ao teu coração. Você pode dar vida a isso, e isso vai te destruir, ou você pode simplesmente pedir a Deus graça, santificação e seguir servindo fielmente ao Senhor. Mas e se eu disser para você que alguns indivíduos têm preferido cultivar as coisas ruins no coração? Não é verdade que tem pessoas que passam a vida inteira alimentando ódio no coração? E passa a vida inteira dentro de família. Quem nunca viu isso, né? Às vezes dentro da família ali, irmãos, às vezes na relação pais e filhos, levam ali a vida inteirinha, né? 10, 30, ou às vezes a vida inteira, né? Cultivando ali o ódio no coração, né? Aí eu lembro-me daquele episódio quando dois irmãos brigaram, eles eram próximos, né? E existia um lago só que separava os dois, né? E aí é dito que um dos irmãos mandou comprar bastante madeira e levantar uma cerca tão alta que de maneira que não pudesse ver o outro lado, né? Aí o outro irmão foi lá e mandou construir uma ponte, né? E ele diz: eu prefiro aquilo que nos une àquilo que nos separa. Então, precisamos tomar cuidado com aquilo que nós cultivamos no nosso coração, porque isso pode nos destruir. Você conhece alguém que gosta de guardar velharia? A mesa quebrou lá, só está com o pé e a pessoa guarda, né? A lâmpada queimou, né? Meu irmão. Oi? Meu irmão. Pois é, a lâmpada queimou, ao invés de descartar, vai lá e guarda. Aí usa ainda o ditado antigo, né? O que não serve se guarda 100 anos e um dia, tá? E aí fica aquele negócio lá, se é de madeira, fica acumulando cupim e daí por diante, poeira que traz problemas para... Enfim, às vezes
nós como pessoa, nós fazemos isso. Nós guardamos no nosso coração aquilo que não presta. E guardamos por dias, semanas, anos e às vezes a vida toda aquilo que só nos faz mal. Tem uma tia que não conversa com o irmão dela, com o meu tio, faz 25 anos. Pois é, Olha, pois é. Aí eu pergunto, qual é o lucro disso? Qual é a vantagem disso? capaz do dia que morrer vai no enterro do outro. Ou não, porque eu já vi casos. Ai, porque se for. Ou não, porque eu já vi casos de irmão, né? E você não vai no enterro? Não. Não fui lá na casa quando estava vivo, Ai, também eu acho- agora não quero ver no caixão. Então, para que isso? Isso só adoece o indivíduo, só adoece a família, só adoece a sociedade. Então, tome muito cuidado com aquilo que você guarda no seu coração. Tem uma pesquisa aí na área da ciência que diz que você gasta mais músculos para ficar bravo, né, do que para sorrir, tá? Então, sorria, né? A vida é bela, como diz um amigo meu, sorria, a vida é bela. Saiba viver. Então, voltando aqui para, né, o foco aqui, onde Tiago fala a respeito daquilo que nos mata. Por quê? Porque se dá no coração. E se as sugestões de Satanás ganharem força na nossa vida, nós estamos simplesmente arruinados. Continuando aqui, o que diz? Ponto 3. Tentação vem de dentro. Cada um é tentado por sua própria cobiça. Certo. Continua? Pode ir. Suas ações refletem aquilo que você pensa e sente. Por isso, o que você pensa durante a vida é importante. Os pecados começam dentro e depois se manifestam exteriormente. Vocês lembram o que Cristo fala quando ele é criticado lá pelos discípulos estarem comendo sem lavar as mãos? Nasce lá, tá? E aí, o que acontece? Vem lá, suponhamos, sentimentos, pensamentos na sua vida que não glorificam ao Senhor. O que você, como servo, serva de Deus, deve fazer? Pedir para Deus ter misericórdia para passar essas coisas que não provém de Deus. Isso. Orar e vigiar. Exatamente. Pede a Deus graça, pede a Deus perdão, pede a Deus força, porque se você alimentar isso vai te destruir. Mais cedo Reconhece, ou né? mais tarde, isso vai te destruir. Por isso, é melhor matar a cobra no ninho. Certo? Porque vai crescer. E já vi uma comparação de que cachorro é diferente, cobra é diferente de cachorro, certo? E eu ouvi isso da parte de criador, que é dito o seguinte, que o cachorro, você cuida dele e ele vai ser sempre grato a você, ele vai cuidar de você, ele vai se dar por você porque ele é capaz de retribuir o cuidado do seu dono. Mas e a cobra? Por mais que cuide, etc., o tratador lá não pode nunca descuidar, porque mais cedo ou mais tarde ela vai picar. Cuidado com aquilo que você alimenta no seu coração. Cuidado. O diabo não tem o poder de sondar o nosso coração, certo? Mas ele sabe tranquilamente o quanto o nosso coração é propenso à queda, é propenso ao mal. E por isso ele vai sugerir, por isso ele vai tentar cativar, tá? E se você não estiver vigilante, conforme a palavra diz, tá? Se você não estiver vigilante, tá? Você vai se deixar tomar, você vai se deixar levar a tal ponto que você não consiga ter a percepção do porquê que você chegou naquele estágio, do porquê que você chegou naquela situação. Pois bem, Tiago não culpa o diabo pelos nossos pecados. Por quê?
porque o diabo não pode ter êxito fora, se não houver correspondência interna, certo? Conforme já disse, se o seu coração não corresponder, o diabo não obterá êxito, mas ele vai sugerir. Ele não sugeriu lá para Adão e Eva, né? Foi assim que Deus disse. Observe que aquilo que o Senhor falou afirmativamente, o diabo vai apresentar em forma de interrogação. E aí, os pés dos nossos pais, dos nossos representantes, escorregarão, tá? Mas é interessante que quando o diabo chega para Cristo e diz, está escrito. Aí Cristo diz, mas também está escrito. E aí Cristo vai rebater, né, se o diabo utiliza, distorce o texto bíblico para levar Cristo à queda. Cristo vai lá e utiliza o texto bíblico para mostrar a perspectiva correta. Também está escrito, também está escrito, também está escrito. É preciso que a palavra esteja viva, sobretudo no nosso coração. Porque nem sempre você terá tempo para consultar o manual, tá? Então, tal provação. Deixa eu ver o que a palavra fala lá nesse... Não. Por isso, conheça a palavra. Conheça os mecanismos que a palavra te dá para você lidar com as vicissitudes da vida. Conheça os mecanismos que são dados pela palavra para você enfrentar as intempéries da vida. E aí você estará apto para ser um instrumento para louvor e glória do Senhor. O que vocês pensam a este respeito? Um de cada vez. Como lidar com as intempéries? É isso? Não entendi. Então, você está na caminhada cristã. Em meio a esta caminhada cristã, vêm as provações, vêm as tentações, de uma forma ou de outra é pressão. As provações, elas são externas. As tentações se darão no âmbito interno, porque o diabo tentará fomentar aquilo que está lá dentro, que você faz morrer todos os dias no propósito de glorificar ao Senhor. Como lidar com isso? Então, essa questão eu entendo que é uma luta constante. Porque até você percebe pelos relatos, né, dos profetas, de todos os servos do Senhor, que exemplo citado na Bíblia, faz parte da caminhada cristã. Principalmente porque o inimigo vai estar tentando mesmo a todo instante. E mesmo porque ele não vai descansar enquanto é aquela ideia, né, de que não é dele, ele vai mesmo tentar de todas as formas. Ele não sonda o nosso coração, mas ele vai percebendo, né, ele sabe o que é que o nosso coração gosta. É como o Paulo falou, né, a gente vai esmurrar nosso corpo todos os dias. A vida, eu acho que faz parte da caminhada das provações. Vamos ver isso em todos os momentos ali, com Davi, com Abraão, e não vai ser diferente nas nossas vidas, né? Eles não foram super-heróis, eles não, como é que seria, super-heróis, né? Tem os mesmos paixões e sentimentos, né? Então eu acho que é natural na caminhada cristã as provações e muitas vezes as tentações, né? E aí cabe o quê? Cabe eu ter uma vida de oração, ter uma vida de meditação, ser vigilante, estar vigiando a todo instante. Aí eu acho que cabe ao crente estar buscando uma vida de consagração e santificação. Não sei, né, se eu estou indo pelo caminho. Mas eu acho que só quando Jesus vier que não... Que aí vai ser o lado que não vai ter. Mas acho que eu penso, acho que... A gente não sei se os irmãos já leram, né, o próximo capítulo do livro, e aí ele vai tratar como que você faz é um exercício para a ansiedade é um pecado, então ele vai falar sobre isso. E aí eu conversei com a Alessandra sobre isso. Por quê? E aí ele vai falar assim, olha, quando tá lá no meu coração, de repente, naquele momento, Deus não está em primeiro lugar.
dar em primeiro lugar outras coisas e outras preocupações. A gente precisa lutar para mudar isso. E aí ele fala assim que só existe uma forma para a gente alterar isso. Primeiro, você tem que reconhecer que você é totalmente dependente de Deus. Então você vai exaltar os atributos dele e vai falar sobre tudo aquilo que Deus criou, inclusive a salvação e tudo mais. Quer dizer, eu não tenho como vencer a tentação se eu não tiver aos pés de Cristo. Mas como é Total que dependência dele. E aí eu creio que para buscar isso que você está falando, eu tenho que ter uma vida o quê? De oração, e palavra. É isso que vai estar sustentando para tudo isso aí. Né? Certo. É aquilo que nós podemos chamar de piedade. Quando você observa o Salmo 24, quando o salmista pergunta lá: quem, Senhor, habitará no teu santo monte? Né? E aí ele falará a respeito daquele que é puro de coração, etc. Né? Ele descreverá um indivíduo que é desejoso de Deus, certo? E aí você precisa estar, de fato, voltado para o Senhor, de tal forma que na provação o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Na tentação, o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Mas tudo estará relacionado da forma como você tem trabalhado o seu coração, da forma daquilo que você tem cultivado no seu coração, certo? Então, se você é uma pessoa desejosa de Deus, que nutre uma vida de oração, de consagração, de piedade, então você não será um super-homem ou uma mulher maravilha, né? É o super-herói que Gilda destacou, tá? Mesmo porque isso nunca existiu, né? Tiago dirá isso lá para frente, né? Quando ele dirá que Elias era homem sujeito às mesmas paixões carnais que nós, né? Mas qual é o diferencial na vida desses personagens bíblicos, desses homens e mulheres de Deus? O fato deles entenderem que é do Senhor que vem a resposta. É do Senhor que vem a resposta. É exatamente isso que deve estar presente na nossa vida. Porque nós corremos o sério risco de nos deixarmos seduzir pelo nosso coração, que é enganoso. E aí, quando nos deixamos seduzir pelas inclinações do nosso coração, começamos a tomar outros caminhos. Continuamos até sendo religiosos, sabia? Mantendo uma pauta religiosa, frequentando a igreja, etc. Mas já muito longe, né? Já aconteceu de você ter, entre aspas, a convicção de que está no caminho certo porque você já passou por ali, no entanto você está perdida, né? Assim no que diz respeito ao desafio para servirmos ao Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, tome muito cuidado com o coração. Este que é a sede da emoção e das vontades, né? Alguém já disse que antes do pecado era razão, vontade, emoção. Primeiro o homem pensava no que ia fazer, depois ele fazia, aí ele se emocionava com o resultado. Quando ele peca, essa ordem será invertida. Agora será emoção, vontade e razão. Primeiro, ele se toma pela emoção, depois ele faz e por fim ele vai pensar na bobagem que fez, né? Então, toma muito cuidado com isso. Cuide do seu coração, né? Como que você cuidará do seu coração? Muito simples. Primeiro, meditando constantemente na palavra de Deus. Lembra lá o Salmo 1? Bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor dia e noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja folha não murcha ou não cai, mas
como que é o restante lá? Permanece para sempre. Permanece para sempre e daí por diante. Então, medita na lei do Senhor dia e noite. Interessante que a ideia lá de meditar na lei do Senhor expressa aquela ideia da ruminação que o boi faz, né? Há quem diga que o boi, o aparelho digestivo do boi não consegue engolir o alimento de uma vez. O que o boi faz? Ele faz o processo, tá? Não sei se alguém tem nojo, então não vou ser tão profundo, tá? Mas ele faz um processo até finalmente engolir, tá? E a ideia de meditar na lei do Senhor é exatamente isso, este processo de compreender o que o Senhor está me ensinando aqui, tá? Essa foi a experiência de Abraão. E como o Senhor quer tratar comigo, tá? Como que eu posso aplicar isso aqui no meu dia a dia? Como eu posso aplicar este ensinamento na situação que eu estou vivendo, tá? Então, meus queridos, meus nobres irmãos, é importante que nós entendamos muito bem este princípio. Por isso que no verso 15, Tiago fala a respeito da tentação que gera a morte. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera... E onde é que se dá essa cobiça? Muito bem. Né? Então, essa cobiça, ela se dará no coração. Vocês lembram quando Paulo destacará os frutos da carne? Lá em Gálatas capítulo 5, né, a partir do verso de número 19, quando ele fala dos frutos da carne. Vamos ler? Observe se faz sentido. Gálatas 5. A partir do 19, o que diz? Até mais ou menos o 21. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Certo. Aí no verso de número 22, não precisa ler. Aí ele falará quais são os frutos do Espírito. Tá? Mas os frutos do Espírito são, né? E aí ele vai apresentar a relação daquilo que deve de fato ser cultivado no coração de alguém que é desejoso de Deus. Tá? De modo, queridos, que é interessante como Tiago trabalha sobre essa ideia de como que o pecado nasce, certo? A efetivação do pecado nasce. O diabo vai sugerir para um coração que tem tendência ao mal, tem tendência a desobedecer a Deus. E aí, o indivíduo que não está vigilante, que não cultiva uma vida de piedade, simplesmente dará espaço. E no momento em que ele dá espaço, a coisa começa a ganhar corpo na sua vida. E aí, quando ele se dá conta, ele será, conforme já disse, um indivíduo religioso, mas completamente distante daquilo que se espera de um servo, de uma serva de Deus. Pois bem, é isso que acontece quando o desejo pecaminoso se transforma em atos externos. O pecado nasce. Este não é um nascimento feliz, não é um nascimento que conduz à vida, pelo contrário, conduz à morte. O nascimento do pecado pode ser evitado por meio da fé, crendo e confiando na bondade de Deus, que providencia as coisas que realmente precisamos. Começa com um desejo, primeiro, na fé. Isso gera vida e vida no coração. E tome muito cuidado com
a ideia das falsas necessidades. O resultado da fé na provisão divina é vida. Isso é graça. A graça vem onde reinava a morte, tá? E aí Tiago continuará trabalhando essa questão a partir do verso de número 16. E aí eu concluo a minha fala, essa reflexão nestes versículos, perguntando para você, o que você tem cultivado no seu coração? Tem de fato glorificado ao Senhor? Este é o desafio, tá? Cristo veio e se fez presente na vida do pecador para resgatar na vida deste pecador agora justificado o propósito principal, que é glorificar ao Senhor. Mas tome muito cuidado com aquilo que você tem cultivado no seu coração. Avalie sempre aquilo que está sendo proposto à luz da palavra que você conhece. Né? Lembra lá aquela perguntinha, em seus passos, o que faria Jesus? Né? E aí você vai naturalmente ser um instrumento para louvor e glória do Senhor. Não guarde no seu coração, como é quinquinharia que chama? Coisa velha? É isso aí? Então, não guarde no seu coração coisa velha. Faça uma higienização constante do seu coração e diga, olha, isso aqui não serve, eu preciso me desfazer, eu preciso jogar fora. Lembra quando o autor aos Hebreus, lá em Hebreus 12, manda deixar a raiz de amargura a fim de correr a carreira proposta? E às vezes nós ficamos simplesmente travados, porque não somos capazes de trazer à nossa alma a forma como o Senhor graciosamente nos amou. E ficamos a cultivar, e vamos alimentando aquilo, e chega no momento em que nós arrotamos o ódio. E isso não glorifica o Senhor. E aí, o ódio está tão forte na vida do indivíduo que ele fala assim, porque o meu Deus... Que meu Deus, que nada, pode ser o seu Deus, não o Deus das Escrituras, que o Deus das Escrituras fala em graça, fala em disposição, em santificação, em ser um instrumento para louvor e honra do seu santo nome. Alguma dúvida? Querem fazer alguma colocação? O pastor pediu para ler o fruto da carne, né? E depois o fruto do Espírito. E todos os frutos da carne, os frutos do Espírito, eles são atributos comunicáveis de Deus, né? Então, quer dizer, todos os frutos do Espírito, ele comunica com a gente. Os outros são nossos. Exatamente. Muito bem compreendido, exatamente. São provenientes do coração contaminado pelo pecado, tá? Mas cultive no seu coração o amor, a paz, longanimidade, benignidade, fé, temperança, domínio próprio, né? E aí Paulo diz, contra essas coisas não há lei. Amém, amados? Amém.